doença. Cecília, quando você começou, o que te fez, primeiro, desejar um mestrado? Pronto, o desejo do mestrado começou lá na graduação mesmo. E aí sempre foi aquilo, quero mestrado, e participei de atividades bem importantes durante a graduação, como iniciação científica. Mas chegou o final da graduação e eu ainda não sabia qual era o passo a passo que eu teria que seguir para ingressar no mestrado. E aí, então, a partir disso, é que você se deparou e viu a necessidade. Apesar de ter experiências, né, de iniciação científica, mas então você achou que não estava preparado o bastante para concorrer a um processo seletivo sozinha, foi isso? Sim, eu tinha muito medo realmente de não passar. Eu queria muito, então, ao final da graduação, para obter êxito, eu ficava, meu Deus, mas como eu vou alcançar essa meta? Eu sei que o currículo é importante, mas e o projeto? Eu queria entrar no mestrado em uma área de pesquisa diferente da que eu tive a oportunidade na graduação. E aí eu não tinha projeto, eu não tinha como ser orientada, porque a maioria das pessoas ainda não entendiam do tema e não tinha essa disponibilidade para me orientar. Então, a partir daí que eu resolvi buscar realmente uma orientação para ter êxito naquilo que eu tanto queria. E então, inicialmente, quando você entrou, você visava um processo seletivo, né? Que era um edital. Mas aí, ao longo desse processo, por que você decidiu se candidatar a outras seleções, a mais de uma, a tentar outras? Então, inicialmente, eu tinha a proposta de me candidatar ao PPSAC. E aí, por medo mesmo, no início, eu resolvi tentar outros processos seletivos. E acabou que, à medida que foram vindo as aprovações, e fui desenvolvendo as etapas com auxílio do método, eu vi que não precisava tanto desse medo. E a terceira e última seleção, que foi a do Programa de Saúde Pública da UFC, na verdade foi aquela que eu falei. Em cima da hora eu decidi me inscrever, eu falei, quem sabe seria interessante estudar lá, saúde pública lá, né, também. E acabou que durante o processo seletivo do programa de saúde pública, eu fui realmente me apaixonando e vendo que ali seria o local que eu queria estar naquele momento. Mas no início foi várias tentativas, na verdade eu até brincava com a Aline de que seria um teste, né, para ver se daria certo mesmo. E acabou que o método foi aprovado nas três seleções, que eram seleções diferentes. Cecília, inicialmente você queria uma universidade. Você acredita que talvez não querer tentar em uma outra universidade seria pelo medo de não passar por ser uma universidade federal? Talvez, talvez quando eu paro para pensar, vem muito dessa insegurança de, será que. Primeiro, os programas que eu queria, sou apaixonada pela minha universidade raiz, né, a Unilab, mas eu não queria dar continuidade no mestrado na área de enfermagem no momento. Então vinha aquele medo. Aí foi passando. Tá bom, vou me desvincular, vou tentar em outra área, vou tentar na estadual. E aí foram etapas que eu fui vencendo esse medo, realmente essa insegurança. Porque até então, você, você tinha esse medo, essa insegurança, você buscou ajuda, buscou orientação. E aí, à medida que você começou os processos seletivos, o primeiro processo seletivo, então você viu, né, que era capaz. Então, isso foi o que te deu coragem para poder tentar mais e ver outras possibilidades, Cecília. Foi isso. Acho que à medida que a gente vai passando pelas etapas do processo seletivo, a gente vai, realmente é possível. E ter também o apoio, né, da mentoria em grupo, a gente vai acompanhando os resultados também dos colegas e fala, nossa, vai dar certo. Talvez está todo mundo seguindo o mesmo método. Cecília, quais foram as etapas que você vivenciou durante esses processos seletivos? Pronto, os três processos seletivos vieram como completo, não é? De projeto, currículo, entrevista e a própria prova. Então, ter noção, pelo menos dos dois programas de saúde coletiva, estão bem alinhados. Então, os conteúdos que eu estudei para a prova de um, eu consegui aproveitar como conhecimento para a prova de outro.
mas não deixa de ser um desafio, porque eram modalidades diferentes. E aí o projeto tem critérios mais específicos, mas mesmo com poucas alterações, eu consegui submeter o projeto nos três programas. O mais diferente foi o de cuidados clínicos em enfermagem, mas a área que eu escolhi dentro do programa também era correlata à área que eu tinha escolhido nos outros. Então as alterações também foram mínimas. E aí o currículo pontuava coisas diferentes. Então tinha edital que eu consegui uma pontuação bem legal, porque era mais abrangente, mas tinha outro que era bem fechado e eu consegui uma pontuação mais baixa. Então, especialmente eu acho que o da UFC foi um desses, que eu tinha uma pontuação no currículo mais baixa. Então, a compensação veio realmente nas outras etapas, na etapa de prova e na etapa de projeto e entrevista, especialmente. Cecília, inicialmente, você, como você colocou, você tinha muito medo do não passar. Qual foi a primeira diferença quando você entrou na mentoria? E então o medo se foi, então você se sentiu mais confiante de realmente ter um processo, de ter um método, de ter um acompanhamento. Como foi essa transição, né, do medo para a segurança para poder concorrer para 3 processos seletivos? Acho que o medo só foi passando à medida que eu fui vendo os resultados, realmente. Até o momento que você vê, deu certo essa etapa. Aí vamos nos preparar em conjunto para as próximas etapas. Então, assim, não é só o projeto, tem a arguição, a gente consegue se preparar em conjunto, consegue fazer simulação. Então, à medida que foi passando, o medo foi diminuindo e às vezes eu acho que só caiu a ficha e caiu o medo realmente quando a gente vê o último resultado, o resultado final. Foi você achou mais em qual universidade, qual Essa é uma pergunta bem difícil, porque são programas que têm suas características diferentes, não é? Mas em termos de entrevista, a mais desafiadora para mim foi a do programa de enfermagem, de cuidados clínicos em enfermagem, da UES, por ter uma estrutura diferente. Então, era em grupo. Você vê as pessoas que estão concorrendo à sua vaga ali naquele momento e tem que lidar com isso e pôr o seu melhor. Em termos de prova, eu acho que foi o de saúde pública, da UFC. E no projeto, acho que todos foram equivalentes em termos de dificuldades. porque a questão do projeto da Cecília, né? Então, a Cecília seguiu todo o método, né, Cecília? E eu tanto a leitura exploratória, inclusive com a parte da fichamentos. Então, inclusive, ainda hoje eu compartilho, né, com alguns alunos. Olha, filho, eu fichamento rápido, de leitura exploratória, 121 artigos. Então, a Cecília, muito importante, a Cecília, ela muito risca as orientações. Então, eu tenho aqui a planilha dela de exploratória, então, foi toda uma realmente consistente, porque é importante o projeto de pesquisa. Porque um projeto de pesquisa que ele se adequar a 3 seleções para mercado e com muito diversificado, CLIS, PPSAC, que é 6 páginas. Aí vem PPC CLIS, que é 10 páginas. E o de saúde pública, né, que já tem 20 páginas. Então, Lê, tá cortando o áudio. nossa, vou tirar aqui o. Oi, tá ouvindo? Pronto. Então, essa questão de você seguir todo o processo é o que dá também segurança. Porque a Cecília, ela sabia de fato o que ela estava estudando, ela sabia muito bem o que ela queria, né, Cecília? Então, até que eu lembro muito, que você queria um programa que realmente, né, fosse possível você desenvolver uma pesquisa que estivesse alinhada aos seus interesses. Então, a Cecília, ela sabia muito bem o que ela queria, porque muitas vezes a gente tenta se adequar e fazer qualquer tema apenas na busca de quero entrar no mestrado a qualquer custo. Então, a Cecília, ela sabe exatamente o que ela queria. E à medida que você vai estudando, vai lendo, é isso que te dá mais segurança, né, para escrever e também para defender esse projeto, né? Porque além de você saber o que você quer, você construir tudo isso do zero. E, Cecília, você estava no último semestre da graduação.
E como foi conciliar tudo isso? Porque embora você já tenha um projeto de pesquisa, mas todo esse processo de adequação, ele leva tempo, né? Então tem que ter muito rigor para verificar se foi atendido, o que falta. A gente tem que adequar, não é porque está pronto que está resolvido. Pelo contrário, demora muito tempo, às vezes, também para adequar, para buscar atender as diferenças de cada seleção. Então, como foi conciliar o último semestre com essa preparação para os processos seletivos? Então, eu sou enfermeira, né? E nos últimos semestres da graduação, a gente faz um internato. Então, a gente está muito imerso na prática clínica, dentro do hospital ou dentro do posto de saúde. E para o estudante, isso é mentalmente e fisicamente muito desgastante, porque a gente não tem ainda a rotina de ter uma vida profissional, mas está tendo que se adaptar. E o maior desafio foi realmente conciliar o tempo e ter constância no projeto. Então, mesmo que estivesse cansada, tem todas as outras questões, né? De conciliar a pesquisa, TCC, apresentações, todas essas etapas, assim como acredito que tem gente com vida profissional que vai ter esse mesmo desafio. Então, o mais difícil foi realmente manter, incluir na rotina, que se eu queria passar, eu tinha que dedicar tempo para cada coisa específica. E você não pode simplesmente abandonar as outras coisas porque você quer passar numa seleção ou quer passar num concurso. Não, você tem que realmente encontrar um tempo. E às vezes o tempo era mínimo, sabe? Assim, uma hora só nesse dia. É só isso que eu tenho para fazer para ler algum material da prova, para fazer algum ajuste no projeto. E era isso, mantendo realmente a constância e o cuidado de encaixar, pelo menos em algum momento ali da semana, esse tempo é para mim dedicar à seleção. E acho que é isso que realmente faz acontecer. Cecília, depois de todo esse processo, hoje você se sente realizada dentro do programa que você está? Você recomendaria realmente para as pessoas que façam o mestrado o que já mudou na sua vida depois do mestrado? Olha, hoje eu estou no programa de saúde pública da UFC, mas eu tive uma experiência também dentro do programa de saúde pública, de saúde coletiva da UES. Então, eu fui aluna durante um tempo até sair o resultado. E assim, não me arrependo. As escolhas foram realmente por preferências pessoais, mas os dois programas são excelentes. E no pouco tempo que eu fiquei no programa da UES, eu já tive oportunidades muito incríveis. Então, lá eu também fui muito bem acolhida e já estava tendo contato com aquilo que eu queria pesquisar. Então, eu sabia que eu queria pesquisar sobre inteligência artificial e saúde. E em questão de um mês, eu já estava conversando com pessoas que trabalhavam com isso. E só de ter essa mínima experiência já foi extremamente gratificante. E quando eu decidi migrar para o programa da UFC, eu também tive todo o apoio dentro do programa e com os orientadores, com o grupo de pesquisa, para desenvolver aquilo que eu pretendia, porque a escolha foi bem enfática. Então, a gente fez alterações no projeto, mudou a doença específica que a gente queria tratar, mas tudo foi muito bem acordado. Então, eu tive voz dentro dos dois programas para falar, olha, eu quero desenvolver uma pesquisa assim, a gente vai ter suporte e nos dois eu passei no PPCLIS também, que é o de Cuidados Clínicos e Enfermagem da UES, mas eu não cheguei a me matricular, então não tenho muito como falar. Mas nos dois programas de saúde pública e coletiva, eu tive total apoio dentro dos recursos humanos e muitas vezes recursos materiais que as universidades propõem. Hoje, assim, pela Tá cortando, Luane. Hoje, Cecília, você já está mestrando há quantos meses? Tá até o que eu olhei no cigarro esses dias, mas há 8 meses, Há oficialmente. 8 meses. E inclusive, e hoje você também é bolsista, né, Cecília? Sim, isso. Então assim, a Cecília, ela começou do zero, né? Porque quando ela entrou no programa, a gente começou do zero projeto de pesquisa, então desde a validação do tema, para realmente identificar se havia orientadores dentro dos programas para que ela pudesse se candidatar, e daí com todo o processo de elaboração do projeto de pesquisa, porque também um ponto importante, a Cecília ela começou a se preparar com antecedência. Então, a Cecília, a seleção era no segundo semestre,
A Cecília, ela começou a se preparar no primeiro semestre, já conciliando o final da graduação em uma universidade totalmente diferente da universidade que ela foi aprovada. Aquele mito também, né, Cecília, derrubando, de que só passa a se conhecer o orientador. Então, a Cecília, em nenhuma das universidades, ela conhecia ninguém. Então, essa é um ponto, né, que eu sempre recomendo, é que aumenta muito mais as chances de você realmente conquistar a aprovação quando você começa a se preparar com antecedência. Porque se de repente, né, Cecília, você começasse só no segundo semestre, então é um risco maior e talvez poderia, né, mas apenas uma seleção. E Cecília, para quem está com medo aí de tentar, o que você recomendaria? Está com medo de não passar no mestrado? Eu recomendaria realmente ser estratégico. E ser estratégico, às vezes, requer suporte, porque você tem que saber os caminhos pelo qual percorrer. Eu não conhecia nenhum professor e, assim, talvez algum outro colega que tenha cursado mestrado em um programa, mas ninguém de fato de dentro do programa que tivesse poder de decisão. E aí isso tudo era muito novo para mim, porque eu sabia mais ou menos o que era um mestrado, mas o passo a passo, o correr das águas realmente eu não sabia. Então, para quem quer concorrer a uma vaga de mestrado ou doutorado, tenha estratégia. E se você tem medo, busque realmente se preparar financeiramente e a nível de tempo organizacional para que você recorra a um suporte. Porque isso é fundamental para desmistificar muitas etapas do processo seletivo. Então, eu enfrentei 3 arguições que foram totalmente diferentes. Uma foi em grupo, outra foi com avaliadores, né, mas não teve apresentação, era só a fala, e outra teve uma exposição realmente toda completa. E aí eu tive problemas até no momento de expor o slide. Meu computador não abriu. E ter a preparação emocional, ter noção mais ou menos de como seria aquele momento, foi fundamental para que eu não desabasse naquela hora e realmente acabasse com todas as chances de entrar no programa. Então, um dos pontos, né, também em relação a isso, porque a gente dentro da graduação, a gente não é orientado sobre mestrado, né? Então a gente sabe muitas vezes que tem os professores que têm mestrado, doutorado, mas não há um direcionamento, não há uma orientação. E embora, né, mesmo dentro de uma universidade pública, mas isso não quer dizer, né, que você também sabe esse caminho. Então, desde a interpretação de um edital, é importante você se atentar quanto a isso. Porque a preparação, a construção do candidato ideal para uma banca, ela parte desde a compreensão de um edital, a interpretação, o domínio de um edital. Então, a Cecília, ela começou do zero, né, se preparou para cada uma das etapas, começando com antecedência, uma universidade completamente diferente e também com pouco tempo, né? Porque no final da graduação tem quem já passou pelo TCC sabe, né, como é desafiador, final de período e também aquela insegurança, né? O que vai ser daqui em diante? Então a Cecília, né, teve esse despertar, né, Cecília, essa sensibilidade, perceber, olha, eu preciso de ajuda, eu quero passar no mestrado e isso, né, ajudou com que ela conseguisse essa aprovação. E para você, tá, que também tem esse medo com a Cecília, eu sempre falo assim, que o meu medo não era ser aprovado. Não era não ser aprovado no mestrado, né? O meu medo era de julgarem que eu não era inteligente o suficiente ou que eu não era boa. Então, meu medo não era passar, era o que iam dizer se eu não passasse. Mas mesmo assim, quando eu também estava no final da graduação, quando eu passei no mestrado, eu estava no último período. Eu defendi o TCC depois que eu passei no mestrado. E no meu tempo, eu adoro dizer no meu tempo, não tinha orientação. Eu nem tinha Instagram nesse tempo. Então a gente vai completamente às cegas. Então eu cometi muitos erros. Totalmente diferente de hoje, né? Que a gente tem meios, né? Como cursos, como preparatórios, como mentoria. E para você que quer se preparar com estratégia, com método, com suporte, no dia 20 de novembro, eu vou fazer uma aula gratuita que é do zero à aprovação no mestrado. Então, a Cecília, que é a nossa segunda convidada, na semana passada eu trouxe também uma convidada, e onde eu vou mostrar esse passo a passo de quem começou, de como começar do zero e conquistar a aprovação. Então, é uma aula e ao final eu vou abrir
as inscrições da nossa Black, onde você vai ter acesso ao método, a esse passo a passo que a Cecília usou, com as estratégias, com os recursos, que é o preparatório Ascensão ao Mestrado. Então, para quem quer se preparar com antecedência, quer se preparar com estratégia, quer se preparar com método, e por uma oferta, gente, que está inacreditável, no dia 20 de novembro. Então, já entra no grupo para poder ter acesso a todas essas informações. Então, aqui são resultados reais de pessoas reais, né, Cecília? Então, aqui nós ainda não temos gênios, são pessoas comuns, que mesmo em meio às dificuldades, às limitações, e muitas vezes essa insegurança do será que eu sou capaz? E tem muitas pessoas que ficam adiando, né? Então, final do ano é hora que as pessoas começam a colocar na balança, né? E mais uma vez, aquela história, vou deixar para o próximo ano. E o próximo ano está chegando. Então, para você que quer se preparar, que adiou o ano inteiro, então é a hora de realmente, né, começar essa preparação, porque não existe, eu não acredito muito em sorte, eu acredito em preparação. Então, você precisa agir na sua parte, então, porque enquanto a gente se esconde atrás das desculpas, eu não tenho tempo, né, eu não tenho dinheiro, ou eu não sei como começar, enquanto a gente tem muitas formas, né, de como começar e de outras maneiras também que você possa começar essa preparação. Só que atrás das desculpas não dá para continuar. Em relação à questão do tempo, quando eu me preparei para o doutorado, eu trabalhava 70 horas semanais em 3 empregos, em 3 cidades diferentes. Então, arriscar e já seguir para o doutorado foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque mudou radicalmente a minha vida, né? Então, quem é da área da saúde, enfermeiro, sabe como é a rotina. Então, o mestrado ele é uma porta para oportunidades. Então, muitas vezes você vai adiando, e aí, então, que 2026 ele não seja mais um ano de adiar, né, Cecília? Então, Cecília, que conselho você daria aí para quem tá nesse muro? Assim, tento, não tento, tô com medo. Que conselhos você daria hoje como mestranda? E que, inclusive, né, Cecília, o investimento na mentoria já voltou já no ingresso no mestrado, né? Porque já se tornou bolsista. E uma bolsa hoje de mestrado é R$2.100. Inclusive, no programa que a Cecília está, ele tem um edital para quem trabalha e edital para quem não trabalha. Então, por isso que eu amo a UFC, né? Os programas... Eu sou muito apaixonada, porque ela realmente, eu vejo muito acolhimento, eu vejo muitas oportunidades, né? Embora seja a Universidade do Nordeste. Então, são muitas oportunidades de intercâmbio, de bolsas, de financiamentos, né, para participação em eventos internacionais, para custeio de publicações e bolsas, né, para alunos, que isso é essencial, né, para que o aluno possa continuar, inclusive quem já trabalha, né, Cecília? O conselho que eu dou realmente para quem está pensando é chegue mais, converse com pessoas que já estão dentro e veja se aquilo faz sentido para a sua vida. A partir do momento que você tomar essa decisão, faz sentido realmente para mim, vai ser importante para mim melhorar o salário ou para ganhar um título a mais no concurso. A partir do momento que você tivesse sim, invista na sua preparação, certo? E aí é de todas as formas, tanto financeira quanto questão de tempo, realmente, porque de nada adianta você pagar uma mentoria e não seguir o proposto, não seguir o passo a passo. Eu vejo muito isso. Eu tentei ao máximo seguir o que foi proposto e o que a lei me orientava dentro da mentoria. É claro que eu falhei diversas vezes. Não tem como você ser perfeito, mas o importante é você continuar nesse trajeto, persistir, realmente. E decidir o que vai tentar. Fez o investimento, escolha o que for adequado à sua realidade. Realmente, não adianta você escolher um edital só porque está com inscrição abertas. Eu escolhi 3 editais diferentes, mas nos 3 eu encontrava coisas que estavam adequadas à minha realidade. Então, se eu queria seguir tal linha de pesquisa, se eu tinha a pretensão de ganhar uma bolsa, isso é muito importante ser ponderado aqui no início, logo, para que não gere uma frustração mais lá na frente. É um dos pontos, né? Porque quando você define o seu propósito, o que eu quero com o mestrado? Então, a partir disso, isso vai definir a sua escolha. É onde você vai fazer esse mestrado e quais são os critérios para a escolha desse programa. Porque muitas vezes não é o edital aberto que é o melhor para você. Às vezes você tem que esperar um pouquinho mais para que realmente seja aquele edital que você se identifique,
que realmente ali haja, né, como eu coloco, um casamento de interesse, dos seus interesses, né, aquilo de que forma que esse programa ele vai agregar na sua carreira, na sua formação. E muitas vezes, né, para quem é servidor público e quer ali a remuneração salarial, e até mesmo verificar se é pertinente ali para o seu plano de cargos e salários. Então, a partir da sua finalidade, você escolheu o programa porque o processo ele é mais leve, porque a certeza de um propósito vai sustentar você no processo, porque um processo seletivo é longo. Os processos seletivos eles duram em torno de 4 a 6 meses. Então, são várias etapas, né? Hoje temos etapas mais curtas. E se vocês estão acompanhando os processos seletivos, vocês podem perceber que os programas eles vêm com prazos cada vez mais curtos. São prazos de 15, de 18 dias. Então, já está se tornando até mais difícil você ver um programa que tem um mês, né, de inscrição aberta. Então, se você já encontrou o seu programa, você já sabe qual é o programa que você quer se candidatar, então já verifique quando é o próximo edital. E aí, dentro da aula que eu vou fazer no dia 20, eu vou mostrar como fazer isso, né? Todo esse passo a passo, desde a escolha do programa, a preparação para as etapas. Realmente, você, depois de passar por essa aula, você não vai mais poder dizer que você está no zero. Você vai sair com passo a passo do que você vai fazer. Não vai mais poder dizer que não sabe por onde começar, tá? Então, a gente, graças a Deus, a gente tem muitos resultados de alunos que, mesmo participando das aulas, compartilham aí das aprovações, certo? Então, se dê a oportunidade de tentar, né? E de tentar conhecendo, né? O que você vai fazer. E aí a gente tem aí, não vai ter desculpa, né? A aula é totalmente gratuita, vai ser ao vivo. Você vai ter a oportunidade também de tirar dúvidas, né? Então, de trazer esse método que é testado e validado, né? A gente tem a Cecília, mas tem tantos outros alunos que estão aí nas melhores universidades do país. Então, de norte a sul, nós temos alunos aprovados. E se você, né, está aí, quer ser o próximo aprovado, então eu espero você que realmente você decida sair desse muro de indecisão e realmente arriscar-se, né? Com medo mesmo, né? Não vamos esperar o medo passar, porque talvez a gente nunca tenha se for esperar pelo medo. Se fosse pelo medo, eu ainda estava lá em Caxias, no interior do Maranhão, trabalhando em 3 empregos, 3 cidades diferentes, tá? Então, essa seria a minha situação. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, certo? Então, que a história da Cecília encoraje vocês. Então, mais uma vez, a gente vem desmistificando, né, o que as pessoas colocam por aí, né? Sem conhecer ninguém, né, Cecília? Isso é muito importante, né? Porque... Oi. Vou compartilhar, eu estava aqui lembrando que eu decidi contratar a mentoria depois de ter assistido uma live, né? Só que assim, como você disse, há um tempo eu me preparei, entrei na mentoria com antecedência, né? E com mais antecedência ainda, eu vinha me preparando para contratar uma mentoria, só que não sabia ainda qual. Quando eu decidi, meu Deus do céu, eu sou bolsista. Ah, eu vou gastar meu dia todinho com a mentoria. E aí você fica com esse medo de fazer um investimento, não é? Mas mesmo assim, como você disse, eu não me arrependo. Principalmente por ter tido segurança durante o processo. Então a gente fica, meu Deus, será que vale a pena? Mas realmente no final das contas. É interessante, né? Porque a Cecília, nesse tempo, era aluna de graduação, aí recebia a bolsa, né, Cecília? Então toda a bolsa já estava ali destinada a investir, né, Cecília? E hoje as oportunidades, né, Cecília, abriram aí que já veio, acho que o quíntuplo, né, desse investimento dentro da mentoria, tá? Então, muito obrigada, Cecília, pela sua presença e que a sua história, né, ela possa incentivar, inspirar e encorajar outras pessoas, né, a tentarem. Então, com medo mesmo, tá? E eu espero, né, encontrar vocês no dia 20 de novembro, na nossa aula, tá? Estamos preparando aqui tudo com muito carinho e com muita dedicação para que realmente tenha resultado, certo? E nos vemos na próxima segunda com uma outra convidada, tá? Que é a Josi, depois de 4 reprovações, ela foi aprovada no mestrado. Com o preparatório, né, com o método, então é uma história muito emocionante. E ela vai compartilhar da sua trajetória, né, de como ela concilia um mestrado acadêmico em educação com 2 trabalhos. Então, para quem acha que também não dá para trabalhar e fazer mestrado, a Josi vai explicar como é que ela faz. Sendo mãe, professora em 2 escolas, que só quem é professor de educação básica sabe a rotina.
E ela trabalha em 2 escolas e faz mestrado acadêmico, tá? Então, até a próxima e boa noite. Boa noite.